Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Pois dizes: sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para que unjas os olhos e possa enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou falar hoje para os católicos. Estou devendo ainda um recado para os católicos. Digamos que essa é uma prévia. A gente pode separar a pregação das igrejas católicas e evangélicas muito facilmente. Igrejas evangélicas são triunfalistas e antropocêntricas. Então você entra numa igreja evangélica, o que você vai ouvir? Que Deus te ama, que os sonhos que você tem no seu coração foi Deus que colocou. Um Deus totalmente atarefado com a sua felicidade, com o seu bem-estar, em atender seus caprichos nessa sociedade em que a gente vive, totalmente sobrecarregada de objetos do prazer e de satisfação que muitas vezes a gente não precisa. Isso é pregação evangélica, isso é o resumo da pregação evangélica. E a pregação católica? A pregação católica hoje, você parece estar dentro de uma ONG. Você ouve nada diferente do que você ouviria no centro espírita. Não estou nem desmerecendo o centro espírita, tá? Estou dizendo que não tem diferença nenhuma. Você ouve os padres falam sem sangue, sem fervor. Não são frios e nem quentes. O cara começa a homilia dura 5, 10 minutos, ele está lá falando dos pobres, dos marginalizados. Como disse o Papa recentemente, que Deus escolheu os últimos, Deus está do lado dos últimos. Esses últimos são sempre os últimos da pobreza, da miséria, da fome. E aí você vê as campanhas da CNBB no Brasil, que são sempre de cunho quase marxista, social. Então, o que você vê na Igreja Católica? Ou são discussões sobre costumes, moral e costumes, nada mais, ou questões sociais e humanitárias e tudo mais, até mesmo não sendo tão humanitárias assim. Você não vai falar de evangelho, porque o evangelho é muito mais que isso, e ele está muito além disso. Eu li a carta à igreja de Laodiceia no Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 14 até o 22, porque ela fala justamente da igreja católica. Deixa eu explicar. O Apocalipse é uma divisão de 7 visões. Ele não é um livro exatamente, são 7 visões. Por isso que a galera que me acompanha desde a época do templo sofiânico lembra que eu dizia que o Apocalipse tinha 7 chaves. É por isso que são 7 trombetas, 7 selos, são as 7 visões. A primeira visão é a da mensagem às igrejas de Laodiceia, de Pérgamo, de Filadélfia, enfim. Além dessas 7 visões, essas visões elas têm 4 maneiras de serem interpretadas. Uma delas é a historicista, ou seja, o Apocalipse conta a história da humanidade. Ele termina na igreja alguém que ouve vai falar assim, isso é um absurdo, não quer dizer que a última igreja, já que está contando a história da humanidade, é uma igreja que é morna, uma igreja que vai ser vomitada, uma igreja arrogante. Porque o Apocalipse não é o fim dos tempos, o Apocalipse é o fim de um tempo. Vou abrir o curso de Apocalipse muito em breve, fiquem atentos aí,
Se você quiser saber quando eu vou abrir o curso, entra lá no mestrealef.com e inscreva-se na nossa lista do WhatsApp, porque a gente vai mandar primeiro para essa lista quando as sessões estiverem abertas, depois eu vou avisar em vídeo. Aí eu vou explicar melhor. Mas o Apocalipse mostra o fim de um tempo, não o fim dos tempos. Então sim, essa é a última igreja. E outra coisa que alguém poderia contestar é que os ciclos de visões do Apocalipse terminam sempre com triunfo. E aqui não termina com triunfo, mas termina, porque ele diz que aquele que vencer, assentar-se-á com ele, e como ele sentou-se com o Pai no trono, Jesus diz. Então não é vitória para todos, mas é vitória para alguns. Por que eu digo que a igreja de Laodiceia é a igreja católica? Porque o que está escrito aqui é exatamente o que a igreja católica faz. Primeiro, não é morna, vocês sabem do meu amor pela igreja católica, sabem que eu frequento as missas, que eu tenho um respeito imenso e que eu considero a igreja católica a igreja de Cristo, que torna ainda mais legítima a minha crítica. Ela não é morna nem fria, ela não é quente nem fria, ela é morna. Essa palavra de Jesus, estou para vomitar-te de minha boca, significa que está dentro dele, ele está para expelir. Quando eu digo que a igreja católica é a igreja de Cristo, eu não digo que ela será sempre a igreja de Cristo. Porque a igreja católica está sediada em Roma. A igreja romana foi posta no lugar da igreja judaica, a igreja do Antigo Testamento. Ela é chamada de igreja no livro de Hebreus. A comunidade do deserto é chamada de congregação, de eclésia, que é a palavra grega para igreja. O que diz Romanos capítulo 11? Vocês foram enxertados, gentios, romanos foram enxertados na videira, que era o povo eleito. Alguns galhos foram quebrados, vocês foram enxertados. Não te ensoberbeça, dizendo, eles foram quebrados, quer dizer, os judeus foram tirados, para que nós fossemos enxertados, porque eles foram quebrados pela incredulidade. Então ele diz, não te ensoberbece, mas teme, porque você também pode ser quebrado. As aparições da Virgem Maria, inúmeras aparições, alertaram para o fim da igreja, alertaram para a corrupção dentro da igreja, alertaram para o momento em que o anticristo se sentaria em Roma. Mas hoje, por não ser dogma, o católico não é obrigado a crer nas aparições, ou nas mensagens das aparições. Mas talvez fosse sábio considerar, se nós já não estamos vivendo isso, se a igreja já não está vivendo isso, ela não é quente nem fria, ela é morna, é o que você vê. Basta ter um pouco de sensibilidade. Você entra na missa, as pessoas não sabem o que é a missa, elas não sabem a posição que elas devem ter na missa. Durante a missa elas estão mexendo no Facebook, aquela cara de puta, tomara que acabe logo. E é verdade, dá vontade que acabe logo mesmo. Exceto se você estiver numa missa tridentina, uma missa de sempre, a tua vontade é que acabe logo mesmo. É raro você encontrar um sacerdote que tenha culhões, né? Como por exemplo o padre Paulo Ricardo, que transmita a verdade com sangue. É raro, raríssimo. Outra característica é que essa igreja diz que ela já tem tudo, pois dizes, versículo 17, sou rico, enriqueci-me, de nada mais preciso. A doutrina católica diz isso, que a revelação já foi dada de uma vez por todas. É por conta dessa ideia que a igreja rejeitou a mensagem do beato Joaquim de Fiore sobre a era do Espírito Santo. É por causa disso que a igreja rejeitou outras revelações, como por exemplo aquela contida num livro magnífico chamado O Espelho das Almas Simples. Porque a igreja diz que já está rica, que ela já tem tudo, ela não precisa de mais nada, que ela tem um magistério. Realmente Jesus garantiu ao magistério, que são os sucessores dos apóstolos, a infalibilidade. Mas essa garantia de Jesus, ela será quebrada em algum momento, e é por isso que Paulo chama a iniquidade dos dias vindouros de mistério da iniquidade. Por que os homens que deveriam ser santos e de conduzir a igreja na fé se corromperão ao ponto de nós termos um falso Papa hoje? Porque o Papa Francisco está diretamente alinhado com os interesses globalistas, sionistas e comunistas, e não tem o que falar quanto a isso. Eu sei que os defensores do Papa Francisco vão achar horrível, mas é verdade. Ele é um cara populista, ele é um cara que
abafou todas as tentativas de conserto e purificação que o Bento XVI tentou fazer, ao ponto de dar guarida para bispos e cardeais condenados por pedofilia. Porque a igreja acha que não precisa de mais nada. Não aparecem profetas, ela não ouve, ela não se deixa corrigir. E o que Jesus diz, né? Não sabes, porém, tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E eu não vou esticar demais esse vídeo. Vou apenas pegar as recomendações de Jesus. O que ele aconselha? Compre de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças. Igreja, recupere a sabedoria alquímica que grandes santos estudaram e que a igreja abriu mão. Recupere a sabedoria alquímica que se dispersou na Rosa Cruz, na maçonaria, mas que faz parte da revelação cristã. Mexam a bunda, se levantem, criem coragem, para vocês não deixarem perder o povo e as nações. Vestes brancas para que te cubras. Quando Lutero começa a reforma protestante, e eu sempre disse que a reforma é uma tragédia, e ela é, mas ela é uma tragédia anunciada. Haviam anos, haviam décadas, haviam séculos, a igreja vinha resistindo à correção e piorando. Lutero pregou a salvação pela fé. Embora a fé para Lutero fosse apenas um sentimento e ela não envolvesse atos e obras, no que ele estava errado, mas a confiança na salvação, Lutero estava certo. Então, o tempo que vocês estão aí dizendo que os judeus não precisam ser evangelizados, por exemplo, olhem para o que Lutero disse e se deixem corrigir por aquilo em que ele acertou, até para vocês terem moral para repreender naquilo que ele errou. Lutero estava certo, a garantia da salvação não vem das obras, não vem da penitência. Estas obras, elas nascem da salvação. Elas lapidam, melhoram, aperfeiçoam a salvação, mas elas não trazem a salvação. Elas garantem a chegada à salvação, mas elas são obra de Deus em nós. Lutero estava certo, embora parcialmente certo, mas a sua crítica ao legalismo que havia tomado conta da igreja era correta, e esse legalismo permanece até hoje. Você lê Santo Agostinho, você lê São Tomás de Aquino, só para citar dois, e a doutrina da predestinação é viva, é intensa, é elaborada de modo brilhante. Que padre fala de predestinação hoje? Até as palavras da consagração foram mudadas. Quando Jesus ergue o cálice, em nenhum evangelho Jesus diz: é o sangue da nova e eterna aliança derramado por vós e por todos. Ele diz: é derramado por vós e por muitos, pelos predestinados. Vocês têm que mudar, vocês têm que sair disso, vocês têm que cobrir-se com vestes brancas, a justiça de Cristo e não a de vocês mesmos. Colírio para que unjas os olhos e possas enxergar. Os debates da igreja hoje são absurdos. Papa Francisco, contra a Escritura, se posicionou e posicionou todos os católicos contra o catecismo, contra a pena de morte, contra a Bíblia, contra o catecismo, que é o compêndio da tradição da igreja. Ao mesmo tempo, como que a igreja lida com os divorciados? Qual é o zelo da igreja? Porque tem o Ano Mundial da Pobreza, que o Papa Francisco decretou. E por que não tem um ano para a evangelização? Para a preparação dos crismandos, por exemplo, porque vocês preparam pessoas, crismam pessoas sem nenhum conhecimento. Quem recebe a crisma recebe o poder de se tornar apóstolo, testemunha de Jesus Cristo. Vocês crismam pessoas sem nenhum preparo. Vocês não estão enxergando o que é essencial, vocês estão enxergando o que é relativo. Estou falando como quem ama a igreja. Estou falando como quem acredita na igreja. Estou falando em nome de Jesus Cristo, batendo a porta e vendo quem abre, para cear com essa pessoa. E é o que Jesus diz depois: quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo, recobra, pois, o fervor e converte. Laodiceia era uma igreja. No começo, a visão da igreja, elas são representadas por castiçais, então a presença divina está lá. Jesus anda entre os castiçais. É uma igreja, ela tem
o castiçal, a força divina, ela foi ligada do céu na terra. Jesus ama aquelas pessoas, mas ele manda eles se converterem. Vá a uma missa, você que não é católico, observe o comportamento das pessoas numa missa de domingo, vê se elas parecem convertidas, ou se aquilo é uma mera formalidade, se é apenas parte do dia a dia, parte da semana, algo herdado dos antepassados, sem nenhum sangue, sem nenhum tesão. É assim que é, cara, isso precisa mudar. Eu me considero aqui, nesse momento, o mensageiro de Jesus Cristo. Converte-te, arrepende-te, isso é por amor. É só quem ama que faz isso. A igreja de Laodiceia não é acusada de nada. Outras igrejas foram acusadas de idolatria, outras igrejas foram acusadas de más obras, de encobrir gente ruim, que são outras eras da igreja. São outras eras, falando isso, linguagem historicista, interpretação historicista. A igreja de Laodiceia não é idólatra, a igreja de Laodiceia não é cheia de gente ruim, mas ela é cheia de gente arrogante, de gente cega, de gente que precisa cobrir a própria nudez com as vestes de Jesus Cristo. Para vencer, é assim que ela vence, recuperando o que foi perdido, abrindo os olhos desse monte de padre comunista que tem no Brasil, abrindo os olhos dessa CNBB corrompida, envenenada, que perdeu completamente a noção do evangelho e da espiritualidade. Arrepende-te ou será vomitada da boca, e pode ter certeza, uma outra vai ser enxertada no seu lugar. Você gostou desse vídeo? Deixa aí o teu like, inscreva-se no canal nosso no YouTube, Aleph 888, ativa o sininho para receber notificações. Obrigado e até logo. Namastê.